Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Telecélula Old School de reparos de software Android e iOS, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Aluno Telecélula, seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual e à nossa primeira aula. O objetivo deste treinamento é levar até você, técnico reparador de smartphones, com ou sem conhecimento em software, conhecimento amplo de reparos de software em aparelhos Android e iOS, corrigindo falhas nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Aqui você irá aprender a consertar smartphones de verdade. Não tem enrolação e não tem macete, esquema. Você vai aprender de verdade a realizar os consertos da forma correta, sabendo exatamente como agir. Para isso, entenderemos o funcionamento de um sistema operacional, do hardware do smartphone computacional e então, sabendo a teoria, saberemos exatamente aonde ir, trabalhando de forma cirúrgica, diretamente ao ponto, a falha de software apresentada. Como você já deve saber, é impossível falar de software sem entender um pouco de hardware. Então, no treinamento, abordaremos superficialmente um pouco de hardware. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Então, nós trabalharemos juntos, em conjunto, software e hardware. Se você já tem conhecimento de hardware, esse treinamento é feito para você. E você que ainda não tem nenhum conhecimento de hardware, esse treinamento também é feito para você, pois nós ensinaremos o básico do hardware para que você entenda o funcionamento do software. É muito importante para você que não tem conhecimento de hardware entender que para consertar um smartphone, falha de software ou de hardware, o ideal é você ter o conhecimento amplo, software e hardware, pois só assim você conseguirá atingir o seu objetivo de consertar um smartphone de verdade. É muito comum para o técnico que só tem conhecimento em hardware trabalhar o aparelho e chegar a um ponto que ele não tem mais o que fazer. E é muito comum para um técnico que só tem conhecimento de software trabalhar o aparelho na parte de software e quando chega no hardware não tem mais o que fazer. Então, o importante é que um técnico de verdade una as duas vertentes, software e hardware, e assim consiga trabalhar uniformemente num conserto de smartphone, chegando ao conserto que a gente chama consertar de verdade. Qualquer falha de software e hardware você estará apto a consertar. Neste treinamento, eu te garanto que ao fim das técnicas nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, você estará apto para consertar qualquer falha de software possível em um smartphone, ok? Seja ela nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Antes de começar nossa parte teórica do treinamento e iniciar o nosso treinamento, eu gostaria de me dirigir até você que adquiriu esse treinamento e acreditou no nosso projeto de ensino à distância. Muito obrigado! Nós agradecemos do coração por você ter acreditado na Telecélula e te garantimos que nós vamos levar a você o máximo de empenho para que você tenha o melhor aprendizado possível, ok? Muito obrigado a todos vocês, alunos Telecélula, que estão aí do outro lado do vídeo. Eu desejo a vocês o maior sucesso profissional possível e o melhor empenho nesse treinamento que refletirá diretamente no seu sucesso profissional e pessoal. Bom, agora deixa eu me apresentar, já falei demais. Eu sou o Anderson Peixoto, serei o seu professor no treinamento de software Android e iOS. Trabalho na Telecélula há 18 anos
com a área, especificamente com a área de software. Claro que também passei pelas áreas de hardware, mas o meu conhecimento mais profundo é na área de software. Bom, a primeira história que eu quero contar para vocês, que quando nós começamos aqui na Telecélula ensinando software para reparos de smartphone, há 18 anos atrás, vamos voltar na tecnologia TDMA e CDMA, só para você ter uma ideia, a carga horária do software era muito pequena. A minha aula era de 3 horas, começava às 3 horas da tarde e terminava às 18 horas da tarde da sexta-feira, o último dia. Em 3 horas eu passava toda a carga horária. Neste treinamento nós teremos mais de 10 vezes essa carga horária e não teremos tempo suficiente para ver todos os conceitos possíveis. Nós veremos sim a base completa, aquela base forte, padrão Telecélula, mas você deverá continuar o seu estudo de software para todo o seu tempo profissional, o seu sucesso profissional. Você deverá sempre estudar conceitos de software e hardware, novas técnicas. Isso vai te acompanhar em sua carreira profissional. Não dá para fazer o treinamento e imaginar que agora eu já sei trabalhar com software para o resto da minha vida, não preciso mais de pesquisar, não preciso mais de estudar software. Não, é um estudo contínuo. Eu sempre falo com os nossos alunos presenciais e falo também com você, meu aluno virtual, a partir de agora. O estudo de software é contínuo. Você não pode parar no tempo, porque se você parar no tempo, esse conhecimento vai ficar limitado a 1, 2 anos. É claro que a base forte que nós daremos aqui vai te proporcionar uma facilidade nesse estudo. Nós veremos que, no fundo, tudo vai se repetindo e tudo vai estar bem em cima da nossa teoria, tá? Mas é necessário uma atualização constante. Eu te sugiro pelo menos 2 horas por semana para atualizar o meu equipamento e estudar novas técnicas. Bom, antes da gente falar um pouco do smartphone em si, eu queria contar para vocês um pouco da nossa história. A Telecélula trabalha na formação profissional de manutenção em smartphones desde 2000. Nós somos a empresa líder de mercado e notadamente reconhecida por nossa qualidade e eficiência. E nós temos muito orgulho, sim, de ser referência no mercado de treinamento de smartphone. Porque isso não veio do nada. Nós trabalhamos duro para que isso aconteça todos os dias, ok? Então são mais de 7.500 profissionais que já passaram pela Telecélula. O nosso certificado é reconhecido pelo mercado de trabalho e em muitas assistências técnicas é o diferencial ou até mesmo a garantia do seu emprego. Nós ensinamos de verdade e o mercado, com o tempo, reconheceu isso. Por isso, nós nos orgulhamos muito de ter treinado e capacitado mais de 7.500 profissionais e, mais do que isso, mudado a vida dessas pessoas para melhor. Muitos deles são profissionais de sucesso, sejam eles empregados ou empresários. E grande parte dos nossos alunos ainda estão com a gente. É o que mostra não só a qualidade do nosso treinamento, a qualidade do nosso relacionamento, mas a importância de sempre se atualizar. Ao longo desses anos, a Telecélula acumulou uma bagagem invejável de conhecimento, mas nós não paramos por aí. Nós continuamos trabalhando diariamente, arduamente, para antecipar-se às novas tecnologias. Contamos com um departamento de pesquisa e desenvolvimento com profissionais formados e graduados e devidamente registrados no CREA, que é o órgão que fiscaliza a nossa área. Bom, essa vasta experiência em eletrônica e manutenção
de técnicos que vêm atuando no mercado desde 1990, nosso guru James Dias. É por isso que seguimos nos destacando e inovando com ferramentas, treinamentos e tudo que a sua assistência técnica precisa. Este é o nosso exemplo para você, aluno virtual. Você não pode parar para ter sucesso profissional e, consequentemente, sucesso na sua vida pessoal. Não pare, estude e trabalhe sempre. Bom, já que agora nós falamos um pouco da telecélula, eu queria convidar você a pensar um pouco na sua história. Vamos pensar um pouco, aí agora nós não estamos juntos na mesma sala, mas estamos juntos virtualmente. E eu quero fazer esse convite que eu faço aqui para os nossos alunos presenciais, a você, aluno EAD. Pense um pouco na sua história, de onde você veio, aonde você quer chegar e por que você está aqui fazendo esse treinamento EAD Telecélula. Neste momento, antes de mais nada, eu te convido a colocar o seu smartphone no silencioso e sempre, a partir de agora, reservar uma hora específica para assistir o nosso treinamento. Desde já, eu aviso, o treinamento de software tem aulas longas. As aulas, muitas vezes, têm mais de uma hora. Nós precisaremos de um tempo maior e dedicação para esse treinamento. É quase um treinamento presencial, mas na sua casa. Nós precisaremos da sua atenção e do seu carinho com o treinamento para que você obtenha o sucesso. Mas vamos lá! De onde você vem? Por que você está na telecélula e aonde você quer chegar? Nós brasileiros, a grande maioria deles, viemos de uma origem humilde. Eu falo porque eu também sou assim. E nós todos almejamos uma vida melhor. E para isso, nós temos que trabalhar, suar sangue, dedicar profissionalmente. Então, basicamente, eu tenho certeza que você que está desse outro lado aí, está aqui no nosso treinamento EAD para melhorar de vida, para ser mais feliz, ok? E para isso nós precisaremos de dedicação. Eu peço a vocês o maior empenho possível desse treinamento e garanto que após todo esse treinamento você será um profissional muito melhor do que entrou e, por que não dizer, até uma pessoa melhor, uma pessoa mais dedicada, uma pessoa que sabe aonde quer chegar e que luta pelos seus objetivos. Para isso, nós precisaremos de foco. No momento que você estiver assistindo essas aulas, você precisa direcionar o seu foco para o que você realmente quer fazer aqui, que é consertar smartphones de verdade. Eu te garanto que você, vindo comigo, você irá aprender e alcançar o sucesso para aprender a consertar smartphones de verdade. Nós não ensinaremos aqui truques e macetes, nós ensinaremos a realmente entender como funciona um sistema computacional e quais são as formas de corrigir as suas falhas. Apresentaremos aqui técnicas de verdade. Você entenderá o funcionamento, não apenas apertará 2 botões e a coisa acontece, porque amanhã os botões mudam e então você não saberia trabalhar. Aqui é diferente, você aprende de verdade quando mudar os botões, mudar a box, mudar o programa, mudar o aparelho, mudar o sistema operacional. Toda essa base adquirida no treinamento te levará sempre ao caminho do sucesso. Então, venha conosco, acredite na telecélula, porque nós lhe mostraremos o melhor caminho para que você possa alcançar o sucesso. Bom, nós falamos um pouco de você agora. Aonde você quer chegar, que é o sucesso. E a telecélula? Aonde a telecélula quer chegar? A telecélula quer ser o componente mais indispensável na sua assistência técnica. Nós não estamos aqui só para te proporcionar este treinamento. Nós temos mais ambições. Nós queremos estar sempre ao lado do técnico reparador
de smartphones e levando para ele o que é mais indispensável no seu dia a dia. Queremos levar até você o conhecimento e é por isso que nós trabalhamos todos os dias para levar conhecimento técnico a você, técnico reparador de smartphones. É por isso que estamos aqui. A nossa primeira lição do treinamento. Você quer aprender? Nós também queremos. Essa é a nossa primeira lição. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nem o nosso sábio guru da telecélula, professor James Dias, nossa enciclopédia humana, tá? É o banco de dados humano, sabe tudo, mas não sabe tudo. É humilde o suficiente para reconhecer que sempre há mais o que aprender. Então, nós sempre estamos aprendendo, mesmo quando estamos aqui hoje, temporariamente, no papel de professor, nós aprenderemos junto com você, aluno EAD, aluno telecélula. Bom, a telecélula, além dos treinamentos, oferece também várias outras opções para o suporte da sua assistência técnica. Uma das coisas que a telecélula oferece para a sua assistência técnica são ferramentas de bancadas. Então trabalhamos com estações de solda, ferros de solda, fontes de alimentação, osciloscópios, ferramentas em geral, ferramentas inclusive exclusivas, como por exemplo o nosso battery checker, estantes, telecélula, prensa telecélula, são ferramentas que você só encontra aqui na telecélula, que nós desenvolvemos para facilitar o seu trabalho na sua assistência técnica. Bom, insumos para a bancada, nós vendemos, comercializamos todos os insumos necessários na sua assistência técnica, como por exemplo, fluxo, álcool, fitas, colas, removedores, quaisquer líquido que você necessite, solda, estanho, né? Tudo que você precisar, solda em pasta, fluxo líquido, fluxo pastoso, nós comercializamos vários insumos necessários no dia a dia da sua assistência técnica. Bom, acessórios para a sua bancada, dispenser, manta, pulseiras, tudo que você precisar no dia a dia da sua assistência técnica, nós também trabalhamos. Desde as ferramentas mais simples, até um simples dispenser de bancada, até um avançado microscópio. Peças originais para smartphones. Quando eu falo original, é original de verdade, né? Não é aquela coisa, peça original, mas é original mesmo. Não, só existe um original, tá? Não é aquela original da China, primeira linha, segunda linha, não. Original. Mesma peça que vem no smartphone de fábrica, nós comercializamos peças originais para smartphones. Nós também comercializamos peças paralelas de qualidade, tá? Mas nós temos o diferencial de ser uma das poucas empresas que trabalham com peças originais para smartphones. Nós vendemos também, que é difícil encontrar por aí, componentes SMDs, CPUs e CIs para smartphones, componentes discretos, circuitos integrados. Nós trabalhamos também com essa parte da microeletrônica e também comercializamos as placas para retirada de componente, tá? Para smartphone. Além disso, também temos vários outros treinamentos à distância que nós oferecemos a você. Então nós temos o treinamento avançado para a Device 1, o treinamento avançado para a Device nível 4, treinamento de eletrônica, treinamento de software e muitos outros, para que você possa aprender em casa. Além dos treinamentos à distância, também temos os treinamentos presenciais. Temos também um sistema de download avançado em nosso site para que você, aluno telecélula, possa baixar firmwares, manuais e muito mais. Inclusive, nós utilizaremos muito, será a base do nosso treinamento de software,
a nossa área de download e o nosso HD que nós trabalharemos no treinamento. Bom, tudo para a sua assistência técnica, nós estamos aqui para trabalhar, para levar as soluções para a sua assistência, ok? Bom, além do treinamento que nós estamos fazendo aqui, o EAD, nós temos aí o nosso treinamento presencial. E todos os treinamentos telecélula, temos a filosofia Old School. Vou falar um pouquinho da nossa filosofia de treinamento, o Old School. Bom, a telecélula traz ao mercado a filosofia da velha escola de eletrônica, de base forte. Como eu disse, aqui você irá aprender a reparar smartphones de verdade, através da utilização de conhecimentos técnicos e práticas avançadas, fundamentos de eletrônica e software aplicados ao reparo de smartphones. Então, aqui na telecélula, você não vai ficar preso a consertar só aquela falha específica que o professor demonstra. Você vai abrir o leque de possibilidades à sua frente, porque você vai ter uma base para consertar qualquer falha possível em smartphones. Tá certo? Por que você consegue isso? Porque você vai ter uma base forte, você vai aprender de verdade como funciona um smartphone. Bom, o conceito Old School vai além desse manual completo de boas práticas, né? Ele é não só essa base forte, mas ele é um grande manual que leva você a colocar a sua assistência técnica, colocando o seu cliente em primeiro lugar na sua assistência técnica, visando sempre a busca contínua da qualidade, garantia dos seus serviços, além da transparência, honestidade ao atendimento ao seu bem mais importante, o seu cliente. Então aqui você verá todas as práticas para que esse conceito Old School leve a você a entregar para o seu maior patrimônio o melhor serviço possível. Então não é só um conceito técnico, mas é um conceito global de funcionamento da sua assistência técnica. Nós falaremos não só de técnica aqui, nós entenderemos como funciona uma assistência técnica, como ganhar dinheiro com assistência técnica, como trabalhar da forma correta e honesta e transparente com o seu cliente e como levar ao seu cliente o melhor serviço possível, gerando o mais importante, a fidelização do seu cliente. O seu cliente não será só um cliente, ele será um fã do seu serviço, ele levará mais clientes à sua assistência técnica, ele recomendará o seu serviço, porque você colocará o seu cliente no lugar que ele merece, ser bem tratado, com honestidade, com garantia e sempre levando o melhor serviço ao seu cliente. Bom, os nossos pilares: padrão de fábrica, Factory Default, empregar sempre nos reparos dos smartphones procedimentos e processos similares aos utilizados pelo fabricante, mantendo sempre a qualidade do produto. O que quer dizer isso? Aqui nós não inventamos a roda quadrada, nós não inventamos uma nova roda, nós seguimos o padrão do fabricante. Então nada de jogar gasolina na placa, WD-40, não, nós vamos trabalhar com ferramentas e processos utilizados pelo fabricante do aparelho. Nada de reinventar a roda, soluções mágicas, isso não existe aqui. Aqui nós trabalhamos com os mesmos processos utilizados pelo fabricante. Por quê? Ninguém melhor para saber como trabalhar com a placa do que quem desenvolveu a própria placa para o aparelho. Então nós seguiremos os manuais técnicos, nós seguiremos os procedimentos técnicos, porque assim é o caminho mais fácil de alcançar o sucesso no reparo de smartphones. Um outro pilar tão importante como o Factory Default, padrão de fábrica, é o nosso pilar que menos é mais. Evitar fazer procedimentos desnecessários no produto, bem como minimizar o máximo possível os trabalhos
efetuando sempre de forma cirúrgica. Vamos direto ao ponto e trabalharemos direto no defeito e na falha. Um exemplo prático e simples de entender. Muitos técnicos de hardware que não têm, às vezes, esse conhecimento, pegam a placa e ressoldam a placa inteira. Isso é uma coisa que você não deve fazer, porque você está ressoldando uma placa inteira e não está trabalhando realmente na área que você precisa somente. Então você agora, a partir de agora, você vai cirurgicamente sempre no ponto necessário. Um exemplo no hardware e também no software. Se eu preciso apenas efetuar a troca de idioma, vou trabalhar só a troca de idioma. Não vou trabalhar desnecessariamente no aparelho, tá certo? Nós vamos cirurgicamente naquele ponto, evitando trabalhar em áreas desnecessárias. Assim eu minimizo o risco de defeito gerado por técnicas muitas vezes incorretas ou até mesmo, como eu disse no caso da ressolda, ou desnecessárias. Então eu vou trabalhar sempre de forma cirúrgica. Ah, vou trocar um conector de carga. Ok? Pego a placa, vou passar fita Kapton, fita reflexiva, proteger toda a placa, tocar o mínimo possível na placa, deixar exposto só a área do conector de carga, aplicar insumos, líquidos, fluxos somente naquela área, depois efetuar toda a limpeza e aí sim removo toda a proteção da placa e remonto a placa. Ou seja, vou trabalhar só naquela área, vou afetar só aquela área. Menos é mais. Bom, nossos treinamentos presenciais. Se você quiser nos dar a honra de receber você aqui, a sua presença aqui na Telecélula, para você que ainda não veio aqui nos conhecer pessoalmente, será sempre uma honra te receber. Nós atualmente temos treinamentos presenciais de hardware nível 1 e nível 2, onde você vai aprender muito bem o básico, o grosso da assistência técnica, né? Que são as falhas nível 1 e nível 2 de hardware, e treinamento hardware nível 3, treinamento avançado hardware nível 4 e o treinamento, que é o mesmo que vocês estão fazendo aqui, EAD, de software nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, presencial com o professor que vos fala. Ensino à distância, né? Os treinamentos EAD, como eu já falei um pouco, temos o iDevice avançado, a Device avançado 2, eletrônica avançada, treinamento de ferramentas de bancada, como por exemplo montagem, desmontagem, troca de lentes de tela, software Android, iPhone e box nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E o software avançado que nós vamos disponibilizar em breve, só o nível 3 e nível 4, que é o mesmo que está nesse treinamento aqui, vai ser uma parte separada, tá? Bom, o nosso departamento técnico é constituído pelos seguintes profissionais atualmente. Mr. James Dias de Souza, o nosso guru maior aqui. Anderson Peixoto de Souza, o que vos fala, o professor de vocês de software, responsável pela área de software. Júlio César, que atua na área do treinamento de software nível 1, nível 2 e nível 3. Gustavo Souza, que trabalha tanto no treinamento nível 1, nível 2 e nível 3 na área de software comigo, tá? E no suporte. O Elerson Brasil também trabalha no treinamento nível 1, nível 2, nível 3 de hardware e área de software comigo. O Sandro Castro, que trabalha também com a gente no treinamento nível 3 e nível 4. Duração do treinamento. A duração total do treinamento Old School de reparos de software Android e iOS nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 é de 40 horas. Essas 40 horas são divididas em 36 aulas, sendo que, em média, cada aula tem aproximadamente 75 minutos, 1 hora e 15. Serão disponibilizadas a você, aluno, 6 aulas por semana. Então, você deverá reservar pelo menos 2 horas diárias para assistir essas aulas. Perfeito? Após assistir às 36 aulas, um exame final com valor de 100 pontos será disponibilizado. Para obter o certificado de conclusão, você deve obter pelo menos 70 pontos nesse teste.
Caso você não seja aprovado no primeiro teste, será disponibilizado a você um segundo teste com 10 questões abertas, onde você também deve obter os 70 pontos em 100. Bom, vamos agora iniciar o nosso treinamento de software nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, Android e iOS. Vamos introduzir a teoria de funcionamento de software e hardware de um smartphone. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo. O que é um smartphone? Bom, o smartphone, em seu nível mais baixo, é um telefone. Então vamos falar um pouco da telefonia. Quando foi criado a telefonia, né? O telefone nasceu por meio de um acaso. Na noite de 2 de junho de 1875, o famoso Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que morava nos Estados Unidos e era professor de surdo-mudos, fazia experiências com o telégrafo harmônico e o seu ajudante, com ele, né, o também não menos famoso Thomas Watson. Puxou uma corda do transmissor e emitiu um som diferente. Bom, então aí foi aquele estalo, né? Outros tentaram, mas quem foi o primeiro que realmente conseguiu progresso em transmitir a voz humana através da eletricidade foi Alexander Graham Bell. Então aí foi inventado o telefone. Já no ano seguinte, Graham Bell fundou a companhia telefônica Bell, que tornou-se posteriormente em American Telephone Telegraph, a maior companhia de telefone do mundo, hoje conhecida apenas como AT&T. Bom, vamos então entender um pouco aí o telefone. Como funciona um telefone? O telefone, então, você tinha aqui dois agentes, um falando, o outro escutando, e entre eles uma ligação via fio. Se você parar para pensar num celular, ele a princípio também faz essa conexão entre os dois agentes, mas ele usa, ao invés de fio, ondas de rádio. Então um telefone celular basicamente é um telefone com rádio. Então, telefone mais rádio igual ao telefone celular. E como funciona esse celular? Lá o primeiro, o analógico ainda. Bom, você tinha um agente aqui falando, esse sinal, essa voz era transformada num sinal de rádio, né? Esse sinal de voz convertido em rádio é transmitido para uma antena. Esse sinal de rádio é recebido por um outro celular e convertido mais uma vez para áudio, onde o outro escuta. Então, é um rádio com um telefone, tá? Um celular analógico, nós podemos dizer que basicamente ele é um rádio ligado a um telefone, onde duas pessoas podem se comunicar. Já o celular digital é diferente. O celular analógico, ele transmite analogicamente, ondas de rádio analógica. Já o digital, ele antes de transmitir a sua voz, ele codifica ela para bits, ou seja, transforma a sua voz, que é analógica, que você emite, igual eu estou emitindo aqui, codifica ela para bits, leva ela para o digital, transmite via rádio, mas digitalmente, então diminui muito as interferências, né? Você não tem muito menos falhas e possibilita muito mais pessoas transmitindo ao mesmo tempo, que era o grande objetivo. Então o celular digital, ele não transmite a sua voz em si, ele transmite uma codificação que é de bits transmitida para a antena, depois da antena para o receptor e depois esse código, esses bits são decodificados novamente para áudio e o outro agente aqui pode escutar a sua voz. Então a sua voz, para ser transmitida, ela primeiro é codificada para o digital, transmitida via ondas de rádio, mais dados, e os dados também são transmitidos para o outro telefone, e enfim,
Esses dados são novamente convertidos em áudio e o alto-falante você vai escutar aqui a voz da pessoa, tá? Já o smartphone vai além. Ele não transmite só voz digitalmente, ele transmite dados, tá? Então todos os dados possíveis, vídeos, internet, texto, tudo é transmitido de um para o outro de forma digital, tá? Então a grande diferença do smartphone para um telefone celular é bem essa, que o smartphone não se limita só à transmissão de voz. Hoje um smartphone é usado para tudo e muito pouco para fazer ligação. São poucas as pessoas que estão dispostas, inclusive, a fazer ligação. Muitas vezes quer mandar uma mensagem, né? Julgando mais fácil, inclusive. Bom, então o smartphone hoje ele transmite qualquer tipo de dado, não só dados de voz. Vamos falar então um pouco desses smartphones. Bom, o telefone convencional, um smartphone, ele é um sistema diferenciado. Ele não é só um celular, ele é um celular mais um computador que gera o smartphone. Então, isso é muito importante da gente já entender desde agora. Um smartphone não é um simples telefone, ele é um telefone com um sistema computacional e então vai gerar um smartphone. Então, vamos entender aqui quando foi criado esse conceito e como ele funciona. O primeiro conceito de combinação de telefonia com computação veio do famoso Nikola Tesla em 1909. O protótipo foi criado por Theodore, que trabalhava na Boeing em 1971 e foi patenteado em 74. Era um aparelho que funcionava acoplado a um telefone existente e continha recursos de processamento de dados e uma tela. Então os smartphones não são tão novos assim. Essa questão de transmitir dados via telefone já vem lá de trás. O famoso Tesla já pensava, projetava isso para o futuro em 1909. Mas o que é então os nossos smartphones? Bom, o smartphone é um telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados num cara chamado sistema operacional. Os sistemas operacionais dos smartphones são abertos. Não confundir com código-fonte aberto. Significa que é possível que qualquer pessoa desenvolva programas que podem funcionar nesses smartphones. Então, este foi o grande boom do smartphone. Até os smartphones, só praticamente os fabricantes desenvolviam aplicativos para celulares. E os smartphones possibilitaram que qualquer pessoa, qualquer programador no planeta Terra possa desenvolver um aplicativo para o smartphone. Então isso se transformou num mercado gigantesco e esse produto se transformou no produto mais importante na vida de um ser humano. Hoje o smartphone é um produto indispensável para o ser humano, para 99,9% deles. Não vivem mais sem smartphone. Numa tradução livre, smartphone seria apenas telefone inteligente. Um smartphone, então, é um rádio, um sistema computacional e um sistema operacional. Então agora, quando você olhar um smartphone, você sabe que não é só esse telefone, você já sabe que ali também tem um sistema de rádio que faz a transmissão dos dados para a herb, para a antena da operadora, e a antena joga para o sistema que leva depois para outra antena onde está o seu comunicador, no caso, e entrega dados, mensagens, etc. para o seu receptor. Ou seja, é um rádio comunicador acoplado a um telefone? Não. Há um telefone que está num sistema computacional completo, que por sua vez
também tem um sistema operacional que permite que terceiros programem aplicativos para dentro desse sistema operacional. É muito bom por um lado e muito problemático por outro. Quando você abre para o mundo todo programar aplicações para o seu smartphone, você abre para a possibilidade de falhas geradas por terceiros. Vamos falar disso mais na frente. Usualmente, um smartphone possui características mínimas tanto de hardware quanto de software, sendo que a principal característica é a conexão à rede de dados, como já falamos anteriormente, internet, 3G ou superior, além da capacidade de sincronização de agenda de compromissos, e-mails, músicas, fotos, etc. Um smartphone tem essa capacidade de se comunicar com o computador pessoal e também outras mídias digitais. Por exemplo, temos o Google One, onde você pode armazenar seus dados, e-mails, fotos, vídeos, arquivos, acessar e compartilhar entre todos os usuários da sua família, amigos, etc. Ou seja, é um armazenamento em nuvem que engloba todo o funcionamento digital da sua vida. Músicas, vídeos, contatos, fotos, arquivos, documentos, o que você precisar, sempre no mesmo local, onde você pode acessar de qualquer dispositivo, computador, smartphone, TV, o seu carro e compartilhar com outras pessoas. Então, um smartphone deve ter essa capacidade de sincronizar dados, e-mails, músicas, fotos em nuvens. Temos o iCloud no iOS e o Google One nos Androids. Integração de dispositivos ao smartphone. Isso é muito importante nós termos essa consciência. Um smartphone não é tão simples assim como falamos. Porque no smartphone, além de um telefone celular, além de um sistema computacional completo, temos em geral outros dispositivos de hardware conectados a ele. Exemplo, GPS, 4G, Wi-Fi, filmadora, câmera digital, sensor de gravidade, sensor de proximidade, luminosidade, sensor de temperatura, giroscópio, umidade, pedômetro, sensor de impressão digital, sensor de íris, sensor facial e vários outros sensores. Ou seja, não é um produto simples, é um produto que engloba muitos outros dispositivos agregados a ele. Isso tem que ser tudo pensado no momento da sua reparação. Se você não tem essa consciência, você acaba trazendo problemas para a sua assistência técnica. Você deve sempre prezar por efetuar um bom checklist. Aliás, teremos uma aula inteira falando desse assunto. Então, o smartphone não é um simples computador com um rádio e um sistema operacional. Ele é um rádio, um computador, um sistema operacional, mas também é um dispositivo de GPS, um dispositivo de Bluetooth, um dispositivo de Wi-Fi, um sensor de íris, um sensor digital, um sensor facial, um sensor de luz, um sensor giroscópio e muitos outros sensores acoplados a esse dispositivo. Então, atenção ao funcionamento de todos eles, tanto na hora da abertura da OS, também quanto na hora do checklist final, que é na hora de entregar o smartphone para o seu cliente. Bom, já que nós sabemos que um smartphone, dentro dele eu tenho um sistema computacional, nós precisamos começar a estudar esse sistema computacional. Então vamos falar um pouco dele. O que é um sistema computacional? Um sistema computacional consiste em um conjunto de dispositivos eletrônicos de hardware capazes de processar informações de acordo com o programa fonte, software. Então aqui a gente acabou definindo um pouco sobre o conceito de hardware e software. O hardware são dispositivos eletrônicos que processam informações de um programa, de um software, tá? Então o software são as informações e o hardware, os dispositivos eletrônicos. O software mais importante é o sistema operacional.
porque ele fornece as bases para a execução das aplicações as quais o usuário deseja executar. Exemplos de sistema operacional são o Windows, Mac OS, nos smartphones, iOS e Android. Arquitetura básica de um sistema computacional. Quando foi pensado os primeiros sistemas computacionais, existiam basicamente duas arquiteturas, a arquitetura de Harvard e a arquitetura von Neumann. Bom, aqui nós temos em preto o que a gente chama de barramento, que é a comunicação de dados. Então, na arquitetura de hardware, nós temos o CPU, que é o processador principal, é o cérebro do seu sistema, uma memória de programa onde está armazenado o software com suas instruções e uma memória de dados onde vai informações e volta informações, onde ele executa essa memória de programa, como se fosse um livro que ele vai anotando, desmanchando, escrevendo, fazendo os cálculos. E aqui é como fazer os cálculos. A gente usa muito a analogia da receita de bolo. Tá? Ela funciona bem. Você é a CPU, né, que executa a receita. Aqui você tem o livro de receita. E aqui a área de dados é onde você basicamente faz o seu bolo, né? Seria a sua área de trabalho lá. A memória de dados é a área de trabalho da CPU. É onde ele lê o programa e executa, faz as tarefas do programa na memória de dados. Então, a arquitetura de Harvard, você tem uma comunicação direta entre memória de dados e CPU e comunicação direta em memória de programa. Já na arquitetura de von Neumann, você tem um barramento de dados que conversa com a memória de dados e a memória de programa, tá? Bom, diferenças e semelhanças entre hardware, software e implicações na manutenção dos smartphones e factory phones. Temos aqui um Galaxy S9 e temos um Samsung Factory Phone Duos. Qual a diferença entre esses dois caras? Bom, a primeira diferença entre os dois caras é que, de um lado, nos Factory Phones, nós temos, primeiro, um rádio, como no smartphone, uma CPU, mas nós temos aqui um cara chamado firmware. Por que ele é chamado de firmware? Esse firmware OS é um camarada, é um sistema operacional feito só para esse celular aqui. Ele funciona só nesse hardware, desenvolvido somente para esse hardware. Já no smartphone, eu também tenho rádio, eu também tenho uma CPU, mas eu tenho um sistema operacional que funciona em diversos hardwares diferentes. Então, este é o grande diferencial na manutenção de um factory phone e de um smartphone. No smartphone, eu tenho um sistema operacional que funciona para diversos modelos. No factory phone, eu tenho um sistema operacional que funciona só para aquele hardware. Bom, isso implica em muitas coisas diferentes no processo de manutenção. Até mesmo a manutenção do factory phone era mais simples, porque você simplesmente entregava o aparelho para o cliente e não tinha muito o que ele fazer ali, né? Já um sistema operacional, o próprio cliente pode inclusive instalar programas que vão gerar o mesmo defeito que ele entrou na assistência técnica. Um exemplo, o aparelho entrou reiniciando. O motivo dele entrar reiniciando é um jogo que ele instalou lá no seu smartphone. Você pega o aparelho, faz a atualização de software, volta ele pelo padrão de fábrica, ele volta a se reiniciar. Se você não orienta, ele volta, pega o aparelho, leva para casa, a primeira coisa que ele faz é instalar o jogo e o aparelho volta a reiniciar. Ou seja, até a orientação ao cliente de smartphone é diferente da orientação ao cliente do factory phone. Bom, então no smartphone eu tenho rádio, CPU, periférico, sistema operacional e, como nós já falamos, mais um monte de outros sistemas agregados a esse camarada aqui. Não é um simples telefone celular que não tem o que ele fazer, né? Um factory phone. Além disso, você tem que lembrar que não é só o rádio, a CPU, o sistema operacional, também tem o quê? Um monte de aplicativo desenvolvidos por terceiros
que também podem causar defeitos nesse smartphone. Então a nossa visão já começa daqui, deve ser diferenciada quando você fala de smartphones, tá certo? Sistemas operacionais disponíveis para os smartphones atuais. Vamos falar um pouco deles. Bom, hoje no mercado nós temos 3 sistemas operacionais que se destacam. Atualmente, 2 se destacam mais: Android e iOS. Temos também o Windows Phone. Ainda chegará alguns aparelhos na sua assistência técnica com o Windows Phone. Mas essa história de sistemas operacionais não começou agora, ela já vem há mais tempo. Os sistemas operacionais foram inaugurados pelo Symbian. O Symbian é a primeira ideia de sistema operacional. Essa empresa Symbian, a princípio, ela é uma joint venture entre os principais fabricantes de smartphones, de celulares no caso. Na época, em 2002, se juntou lá Nokia, Motorola, Samsung, Alcatel, Siemens, Sony Ericsson e vários outros fabricantes. E eles já entendiam que no futuro os gigantes da informática, Google, Apple, o Windows, entrariam neste mercado móvel. E eles, já imaginando que a concorrência ia ser muito grande, vamos nos juntar e criar um sistema operacional para a gente dominar esse mercado e quando eles entrarem a gente poder competir com o Windows, com o iOS, né, e o Android que no futuro surgiria. Então lá em 2002 eles criaram essa joint venture e começaram a desenvolver sistemas operacionais para celulares. O primeiro celular a utilizar um sistema operacional foi Symbian, foi o Nokia 7650. A Nokia, que era a maior fabricante de celulares na época, né, criou o primeiro smartphone, inclusive, foi a primeira então a criar um smartphone, no caso o 7650, que é esse smartphone ali. Ele tinha uma série de inovações para a época. Inclusive, a primeira delas, uma tela colorida, câmera já adicionada ao dispositivo, sensor de proximidade, a navegação era feita por uma espécie de mouse, que a gente chama de jog de navegação, né? Tinham botões de configuração, de aceita e cancela e tal. Então era um telefone que já tinha um sistema operacional e já previa no futuro uma possibilidade de novos aplicativos. Não pegou muito na época, foi o início, tá? O último top, né, a utilizar o sistema Symbian foi o Purivian de 2012. E os últimos telefones a utilizar o sistema Symbian foi a linha Asha da Nokia Microsoft. Sistema operacional Windows Phone, Microsoft Windows Phone, o Windows Mobile começou em 2004, então o MPX 220 para o Brasil foi o primeiro telefone com sistema operacional Windows. Nessa época o Windows Phone ele era muito parecido com o Windows mesmo do seu computador, então você tinha que usar geralmente uma canetinha para acessar as coisas. E em 2010 a Microsoft introduziu o Windows Phone no lugar do Windows Mobile e já com características mais atuais dos smartphones. O Windows Mobile, o Windows Phone não obtiveram o sucesso desejado pela Microsoft e ela anunciou em 2017 o fim do Windows Phone. Muitos alegam que ela vai voltar com o Windows 10, com o Windows Phone, mas hoje a nossa visão é que realmente a Microsoft ficou fora do mercado de sistemas operacionais mobile, tá? Ela ainda continua atualizando o Windows Phone dela, mas a princípio não irá produzir novas versões e nem patrocinar novos aparelhos. Claro, tudo isso pode mudar a qualquer momento, tá? Então, outro sistema operacional de smartphone, seguindo inclusive a ordem cronológica, é a princípio o iPhone OS, lançado em junho de 2007, tá? E
O famoso hoje iOS, né? Nós tivemos agora, inclusive, o lançamento do iPhone X em 2017 e já em 2018 o iPhone XR e o iPhone XS, tá? Que usam o iOS. Então, os Apple iOS utilizam o sistema operacional iOS, que nós trabalharemos no nosso treinamento. Nós teremos aulas específicas para ajustar e corrigir falhas de software em telefones Apple iPhone. Outro sistema operacional, e esse o mais difundido do mercado, o sistema operacional Android, lançado pela Google em 2008 e hoje está presente aí, por exemplo, no Galaxy S9 de 2018, Galaxy Note 9 também em 2018 e em breve também em outros modelos, é constante, tá? O lançamento. Todo ano tem novidades, né? Então, o Android, a princípio, uma coisa bem interessante, o primeiro telefone a utilizar aí o sistema Android foi o chamado G1. Esse sistema Android é diferente, vamos voltar aqui, dar os devidos créditos à Apple, né? A grande inovação do iPhone, a gente até fala, é o sistema operacional 2.0 do smartphone, é que ele literalmente, com o lançamento do iPhone, ele removeu a necessidade do uso da canetinha e a interação era toda feita com o dedo. Isso levou o marco que foi, né, que representou o lançamento do iPhone. Já o Android, quando foi lançado, não estava totalmente satisfeito e não tinha certeza ainda que queria realmente remover todos os outros hardwares de interação com o usuário. Então ele lançou o G1, a Google, em parceria com a HTC. Ele lançou lá o primeiro Android, mas tinha teclado físico QWERTY, tinha o trackball, a tela também sensível ao toque. Então, digamos assim, o padrão do Android demorou um pouquinho mais para chegar no que temos hoje, aí, por exemplo, a foto do S9 sem nenhum botão físico, interação toda com o dedo, tá? Existiram outros sistemas operacionais, inclusive um bem interessante, mas não foi para frente, foi o Firefox OS, lançado em 2013 pelo Mozilla e terminou em 2016. Existem muitos aparelhos desses que vêm da Amazon, que é aquela loja que hoje já está no Brasil, mas é americana, né? Que eles venderam alguns aparelhos com esse sistema operacional, então pode ser que você pegue algum aparelho Amazon na sua assistência com o Firefox OS. No Brasil, a Vivo trouxe alguns aparelhos, mas também não foi muito difundido. Outro sistema operacional que hoje está no mercado é o Tizen. É uma parceria Samsung, Panasonic, Intel, que começou em 2014 e segue forte. Esse sistema operacional está nos relógios, por exemplo, em alguns smartphones, então relógios inteligentes S2, S3, S4, S4 ainda não tem, mas um dia vai ter. Então, os relógios inteligentes usam, as TVs Samsung usam o Tizen e alguns smartphones, os smartphones série Z, também utilizam o sistema operacional Tizen, que é um sistema operacional feito para os produtos Samsung, mas também para outros fabricantes, tá? Outras TVs, outros smartphones também poderão adotá-lo. A grande vantagem é que o Tizen, ele não necessita de um hardware tão pesado quanto o Android precisa para rodar o sistema operacional. Então, é por isso que ele é interessante, tá no relógio, o processador fica mais leve, né, rodando esse sistema operacional. E no caso dos smartphones, eu posso ter um hardware muito barato e ele rodar de forma bem bacana para o usuário, tá? Então, é uma grande vantagem aí em relação ao Android, é que ele é mais leve, tá? Outros sistemas operacionais existentes aqui para os smartphones, vamos falar aqui do BlackBerry, o RIM, terminou em 2016, e o Bada, que equipava Samsung Victory Phones, terminou em abril de 2014, tá? Bom,
Então por que nós devemos aprender smartphones e não Victory Phones? Nós temos aqui a venda de aparelhos no mercado brasileiro, os últimos dados, isso aqui é sempre um pouco atrasado devido à divulgação que é atrasada. Então, se você olhar no mercado brasileiro, os celulares tradicionais em 2018 caíram 38% de vendas, tá? Os smartphones subiram 9,7% de vendas, e se você olhar em 2017, eles já representavam 94% dos aparelhos celulares vendidos. Então, a tendência é que num futuro muito próximo só se venda smartphones. Por isso que a gente não tem um treinamento de software para Victory Phones. Até porque o conhecimento que você terá adquirindo para o smartphone, você poderá utilizar nos Victory Phones. Então, os smartphones, hoje, mais de 95% dos aparelhos vendidos no mercado hoje são smartphones. O Victory Phone ainda existe? Sim, e tem cidades que eles são mais que 5%, principalmente naqueles interiores. Eu não estou dizendo que você vai deixar de consertar Victory Phones, mas cada dia você vai consertar menos. E o conhecimento que você vai adquirir para consertar smartphones poderá ser utilizado para consertar os Victory Phones. Falaremos agora da participação do mercado das tecnologias de sistema operacional dos smartphones. Por que devemos falar disso? Para nós escolhermos corretamente qual tecnologia iremos estudar no nosso treinamento. Então, vamos ter uma visão geral aqui. Neste gráfico é demonstrado aqui em verde a participação de mercado do Android, que gravita de 80% a 90%, a participação do iOS, que gravita de 10% a 20% do mercado mundial, a participação do Windows Phone, que já foi perto dos 5% e agora principalmente praticamente inexiste, e dos outros, que são os Victory Phones, lá embaixo, menos em torno de 1%, 1 a 2%. Então, nós percebemos aqui que nós deveremos estudar hoje Android e iOS. Tá? Se amanhã uma nova tecnologia de sistema operacional despontar e ganhar mercado, nós passaremos para nova tecnologia e estudaremos também o novo sistema operacional. Olhando para o mundo, né? O Android, então, hoje, ele tem em torno de 85% do mercado e iOS 14% do mercado, tá? Olhando aqui uma evolução com o tempo, você percebe que esse mercado foi conquistado pelo Android gradativamente e você consegue ver claramente essas outras cores aqui. Esse azul aqui é o Android, aqui o iOS, esse azul mais escuro, e essas cores, azul claro, o roxo, o amarelo, o verde, o cinza, eram todos sistemas operacionais dos fabricantes que foram ao longo do tempo acabando, tá? Então, olhando aqui para o mercado mundial, né, vamos olhar aqui o dado que a gente tem aqui, falando um pouco de fabricantes, um pouco do Android. O Android, pelo menos 18% dos sistemas operacionais, quando falando só de iOS, desculpa, o Android 82% dos sistemas operacionais, falando só de iOS e Android, e o iOS com 18%. Então o Android é a grande maioria dos smartphones. Por isso dedicaremos inclusive mais atenção ao Android, tá? E temos também, quando olhamos por fabricante, o maior fabricante, aí o Samsung, depois Apple, Huawei, Oppo, BBK e outros fabricantes, tá? Falando do mercado brasileiro especificamente, Android aí 83%, Windows Phone 6,4% e o iOS 9,2%. Sim, ainda temos o Windows Phone no mercado brasileiro, tá? Temos ainda aparelhos do Windows Phone chegando na sua assistência, mas o Windows Phone, a tendência é que em 1, 2 anos realmente desapareça, ninguém queira consertar isso mais. Mas hoje você ainda vai ter assim, em cada 50 aparelhos que entrar, talvez 1 ou 2 seja o Windows Phone, tá? Mas já não é mais alvo do nosso estudo, tá bom? Então nós não vamos estudar o Windows Phone, apesar das técnicas que você aprender aqui, você poderá utilizar para consertar smartphones do Windows Phone.
Vamos falar agora um pouco do custo médio dos aparelhos por sistema operacional. É uma outra coisa importante a se observar. Você perceberá aqui que o sistema operacional iOS tem um custo médio de $700. Já o sistema operacional Android tem um custo médio por volta de $300. O que mostra isso? O que mostra que é muito interessante consertar iOS. Não é porque ele é 10% do mercado brasileiro, 10 a 15% do mercado brasileiro, você vai desprezar, porque o custo de um dispositivo iOS é alto. Então, os donos de iOS geralmente querem consertar o seu aparelho com mais frequência. Portanto, não abandone o iOS. Estude muito o iOS e se especialize também em iOS. Bom, outro dado muito importante é você perceber que os brasileiros cada vez gastam mais para comprar um smartphone. Se você reparar aqui, nós temos em verde escuro o ano de 2014, em verde em 2015 e em verde claro o ano de 2016. São os últimos dados. Em 2014, 40% das pessoas gastavam de R$0 a R$500 para comprar um smartphone. Se você olhar esse dado em 2016, você percebe que diminuiu o percentual. 34% das pessoas compram aparelhos de R$0 a R$500. E aumentou o percentual de pessoas que compram celulares mais caros. Então, você percebe que aqui há uma tendência de queda. Celulares até R$1.000 estão caindo. Cada vez mais as pessoas compram menos esses aparelhos abaixo de R$1.000. E os acima de R$1.000, a tendência é subir. De R$1.000 a R$1.500 eram 8% das pessoas que compravam. Em 2016 já foi 16,5%. E assim por diante. Então a tendência é que cada vez mais as pessoas comprem smartphones mais caros, tá? Então isso é muito bom para assistência técnica. Quanto mais caro o aparelho, mais caro o conserto desse aparelho. Outro dado importante é a participação das marcas no mercado. Não adianta eu me especializar em Oppo hoje no Brasil, apesar de ser muito importante lá fora, no Brasil ela é irrelevante, tá? Então nós temos que especializar no que é relevante para o seu mercado. Vamos olhar para o Brasil e vamos ver o seguinte: no mundo, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e Lenovo. Bacana. Mas e no Brasil? No Brasil nós temos Samsung com praticamente 47% do mercado, Motorola com 13%, LG com 12,4%, Alcatel com 5,5% e Apple com 3,8%. Os outros fabricantes, 18,7%. Ou seja, os fabricantes que mais vendem, Samsung, Motorola, LG, Alcatel e Apple. São os fabricantes que nós vamos trabalhar aqui, tá? Isso deve ser analisado. Se você olhar em outros mercados, se eu estou nos Estados Unidos, aí é outro mercado, mas aqui nós estamos no Brasil. Coloquei aqui um dado interessante, porque os Estados Unidos, ele querendo ou não, é um espelho para o futuro. Então você percebe que a Samsung continua líder nos Estados Unidos, mas a Apple, ela também aumenta a sua participação. LG também tem bastante e tem outras marcas lá, ZTE, TCL, Alcatel, Motorola, mas é um mercado um pouco diferente do nosso. Mas uma coisa que você deve, novamente reforçando a importância do iOS, que é a tendência que os celulares Apple cada vez aumentem mais a participação, porque hoje as pessoas gastam mais para comprar um smartphone, tá? Por que eles gastam mais? Porque o smartphone hoje é a grande paixão da vida do ser humano. Muitos seres humanos passam mais tempo com o smartphone do que as pessoas, né? É comum você ir num restaurante e você ver uma mesa de jovens, até mesmo de pessoas mais velhas como eu, assim, por exemplo, todo mundo na mesa e ninguém conversa com ninguém e está com o smartphone na mão. Então a interação com o smartphone hoje é muito grande, é muito forte. E o ser humano hoje gasta realmente para utilizar os smartphones. Esse é um outro dado importante, né? Os smartphones hoje são usados em qualquer lugar. 96% das pessoas utilizam o smartphone em casa, 64% no trânsito
e 66% dentro de uma loja. Então você vai comprar alguma coisa, você usa o seu smartphone para consultar alguma informação, consultar preços. O mundo realmente está mudando, tá? Até no trabalho, né? 82% das pessoas utilizam o smartphone no trabalho, que para nós, técnicos reparadores de celulares, é muito ruim. Laboratório não é lugar de usar smartphone para fins pessoais. Você deve até, claro, como qualquer pessoa hoje nesse planeta, né, não consegue ficar desplugada, você reserve 5 minutos para que você faça uma consulta e verifique se está tudo bem, que seja, ou a cada 1 hora, a cada 2 horas, é o que eu tento fazer. A cada 2 horas eu dou uma verificada, porque se você ficar recebendo o WhatsApp, olhando o WhatsApp, consertando o smartphone, não vai ter sucesso. Para consertar smartphone de verdade, você precisa de concentração, tá? Falaremos isso um pouco mais adiante no treinamento. Então hoje, os smartphones muitas vezes, inclusive, né, causam até brigas em família, né? Eles são capazes de levar os seres humanos a qualquer lugar do mundo, acessar qualquer informação, mas também, né, tem um lado ruim que para nós, técnicos reparadores, não tem nada de ruim, é uma paixão do ser humano, é o dispositivo mais próximo a um ser humano, é o smartphone. Tem gente que prefere o smartphone do que a esposa. Eu acho meio estranho, que eu acho que a minha geração é um pouquinho mais antiga, mas tem isso aí por aí. Bom, isso quer dizer o seguinte: quanto mais vale o smartphone, mais a pessoa está disposta para pagar pelo reparo. É importante a gente lembrar disso, porque se a gente não lembrar disso, a gente vai cobrar um valor muito baixo pelo reparo e o cliente vai pagar. Pessoal, o papel do cliente é sempre reclamar do preço. Se você fala com ele que é R$5, ele vai achar caro. Se você fala com ele que foi com R$500, ele vai achar caro. Mas o preço, quem define é a assistência técnica. O problema não é seu, o problema é do cliente. Cabe a ele decidir que ele vai pagar aquele valor para resolver o problema do celular dele ou não. Você deve cobrar sempre o preço justo. Aliás, nós teremos uma aula inteira falando sobre como cobrar o valor justo para o conserto de smartphones. Falaremos bastante desse assunto. E se lembre, este é um assunto primordial para a manutenção e sobrevida da sua assistência técnica. Nesses poucos anos de experiência, eu já vi muita assistência abrir, fechar portas por praticarem preços ou muito altos ou muito baixos. Você deve encontrar um preço justo. Nós discutiremos bastante esse assunto na aula específica. Bom, vamos falar agora dos níveis de manutenção. Toda vez que eu falar, abrir o treinamento, eu vou falar nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Esses são os níveis de manutenção dos smartphones. Então, o que é esse nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4? Bom, é uma classificação dos defeitos, levando em conta a complexidade do reparo de um smartphone. Por que nós devemos classificar os defeitos dos aparelhos smartphone? Devido à complexidade, para que a gente possa escolher o melhor caminho para consertar um smartphone. Se a gente classificar corretamente, esse defeito é um defeito nível 1, logo na entrada, eu vou direcionar esse defeito para um técnico que tem experiência nível 1. Ou se eu tenho só um técnico na minha assistência, eu classifico todos os defeitos nível 1 e nível 2, faço no período da manhã, são prioridade. Os nível 3 faço no período do fim de tarde. E os nível 4, software, eu faço após o almoço, ou seja, eu vou escalonar meu tempo melhor para atingir o sucesso. Qual que é o grande sucesso na sua assistência técnica? O retorno financeiro para assistência, para os seus funcionários, para o empresário
e o retorno para o seu cliente, que é ter o seu bem novamente funcionando como um novo, tá? Novamente pegar o smartphone lá funcionando, ele vai sair satisfeito, com garantia, com qualidade, etc. Então, a gente classifica os defeitos para alcançar o melhor caminho, né? Descobrir qual o melhor caminho para alcançar o sucesso. Mas como escolher esse melhor caminho? Bom, para escolher o melhor caminho, nós vamos classificar os defeitos. Então vamos entender como fazemos essa classificação. A primeira coisa que a gente olha para classificar os defeitos é o material humano, a capacitação do meu material humano. Se eu tenho uma assistência técnica muito grande, ou até mesmo, como eu dei o exemplo, uma assistência técnica pequena, eu vou direcionar os defeitos para cada técnico que tem habilidades para consertá-lo. Tem um técnico está iniciando, já conserta trabalhos nível 1 e nível 2, tem um mais avançado, nível 3, e tem um técnico reparador mais experiente com nível 4. Eu vou direcionar cada aparelho para cada um. Eu não vou colocar um defeito troca de tela com um técnico nível 4, tá? Aí eu estou perdendo dinheiro, né? Troca de tela, eu vou usar um técnico com conhecimento nível 1 e nível 2. Não quer dizer que o técnico nível 1 e nível 2 é menos importante, tá? Ele é menos qualificado a princípio, mas é qualificado. É necessária essa qualificação. O nível 1 e o nível 2 tem que ser extremamente bem feito, tá? Outra coisa que você leva em conta na classificação de defeitos são as ferramentas utilizadas. Para reparos nível 1 e nível 2, eu preciso de uma ferramenta, um ferramental mais simples. Para reparos nível 4, eu preciso de um ferramental muito mais complexo. Microscópios especiais, ferro de solda especial, estação de solda especial. Ou seja, é um custo maior, equipamentos mais caros, também a forma de cobrar também tem que ser diferente, tá? Tem que ser diferenciada. Outra coisa que a gente leva em consideração nessa classificação de defeitos é o tempo diferenciado de reparos, tá? Então, muitas vezes esse tempo de reparo vai ser muito maior de acordo com essa classificação de defeitos que a gente faz. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Um reparo nível 1 e nível 2 é um reparo, geralmente é um reparo rápido. Por isso é um reparo também, quando você vai cobrar, um reparo mais barato. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração nessa classificação de defeitos é a necessidade de serviços de terceiros e disponibilidades de peças diferenciadas e de fretes especiais. Muitas vezes as peças precisam ser disponibilizadas, elas precisam de um tempo para chegar, né? O fornecedor é longe, ou você precisa de um serviço de um terceiro, tá? Então, tudo isso também tem que ser levado em conta na classificação de defeitos. Então, teremos, somando todas essas variáveis, uma classificação de níveis. Reparos nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Os defeitos nível 1 são aqueles defeitos que a gente consegue detectar apenas com análise visual, né? Então, uma análise básica, técnica básica, eu consigo verificar os defeitos, né? Muitas vezes são defeitos físicos, né? O LCD quebrado, uma tela quebrada, uma carcaça quebrada, um botão danificado, um conector de fone de ouvido. E para corrigir esses defeitos, utilizaremos um ferramental básico. Alguns exemplos, né? LCD, touch, teclas, conectores, flex, são todos exemplos de falhas nível 1, falando de hardware, né? Lembrando, não é porque são falhas simples que não exigem conhecimento técnico. Exigem sim conhecimento técnico. A gente sabe que, por exemplo, no caso dos aparelhos iPhone, um parafuso colocado em lugar errado danifica uma trilha interna da placa e faz uma falha que era simples, nível 1, troca de LCD, virar uma falha complexa, nível 4, de reconstituição de trilha interna da placa, tá? Então, sim, para trabalhar com nível 1 e nível 2 é necessário conhecimento técnico. Outros exemplos de defeitos de hardware nível 1: antenas, contatos, conectores, flex, tá? Energização, bateria, né? Pega um aparelho com bateria sem carga de bateria, por exemplo, com a bateria
estufada ou com necessidade de ser reativada, tá? Então, temos aí inclusive o exemplo aí do reativador de bateria. Isso são falhas nível 1. Ou seja, quando a bateria precisa ser reativada, quando o carregador original fornecido pelo fabricante não consegue carregar a bateria. Nós também falaremos especificamente disso, demonstraremos inclusive exemplos práticos disso no treinamento. Outro exemplo é a presença dos componentes da placa. Então nós vamos fazer também uma análise visual em microscópios aqui temos exemplo também com a lupa, pode ser feito, de análise da presença dos componentes na placa. Muitas vezes o aparelho cai e um componente ele se solta da placa ou da solda fria, tá? Ou então visualmente danificado também. E os componentes móveis, né? Câmeras, antenas, são todos componentes móveis que também são defeitos de hardware nível 1, tá? Outro exemplo de defeito nível 1, oxidação na placa, também é um defeito nível 1. Lembrando a todos, não existe desoxidação. O que você vai promover então é que a limpeza da placa. Você vai, de certa forma, minimizar os impactos dessa oxidação e também minimizar o processo contínuo de oxidação. Você sabe que quando começou a oxidar, ela não para de oxidar mais. Mas quando você faz a limpeza, você diminui esse processo. Então, possibilita uma longevidade maior dessa placa. Nós também classificamos as oxidações como nível 1, nível 2, nível 3. Tem oxidação que não tem nem conserto, tá? E tem oxidação que você vai fazer a limpeza e o aparelho vai durar por muito tempo. Mas isso é um assunto um pouquinho mais do curso de hardware, só lembrando para vocês aqui. E os defeitos nível 1 também que tem a ver com a montagem e desmontagem correta dos aparelhos, tá? E os defeitos nível 1, falhas de software. Bom, os defeitos nível 1, falhas de software, esse nós falaremos bastante no curso. São aquelas falhas de software básica, né? Onde o aparelho não funciona corretamente, que você precisa de aplicar uma atualização de firmware, coisa que nós vamos fazer aqui no nosso treinamento. Então todos esses são classificações de defeitos nível 1, são os defeitos mais simples da sua assistência técnica, tá? Já o nível 2, a análise técnica aí já é intermediária, onde você muitas vezes tem que trocar, por exemplo, um conector de carga, né? Resistores, resistores, capacitores ou outros componentes discretos, né? Termistores. Já é uma análise de técnica mais profunda, há também de ter o conhecimento técnico. E quando a gente fala de box, aí são falhas onde vai ser necessário, de software, né? Vai ser necessário muitas vezes a utilização de box. Você não vai fazer uma simples correção do software de funcionamento. Você vai um pouquinho mais além, você entra na área de segurança, você trabalha áreas que o fabricante, por exemplo, não permitiria que você trabalhasse. Então, justamente, você vai precisar de ferramentas técnicas, né? Box. No treinamento, nós trabalharemos com algumas das box. Deixei aqui algumas aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, a Medusa, a EasyJ Tag, a própria Z3X. Nós trabalharemos aqui no nosso treinamento com essas box no reparo de falhas nível 2, tá? Já os defeitos nível 3, pensando no hardware, são defeitos que exigem um conhecimento mais avançado, né? Onde nós trabalharemos lá já o troubleshoot, muitas vezes o troubleshoot do próprio fabricante, abrindo o manual técnico, fazendo análise técnica de defeitos no diagrama, ou seja, exige aí um conhecimento mais aprimorado de técnicas em eletrônica, conhecimento elétrico e de interpretação de diagramas. Eu preciso conhecer eletrônica básica, preciso conhecer e interpretar, saber ler e interpretar diagramas e ter técnicas avançadas para trocar não só componentes discretos, né? Vamos trocar aí controladores, né? Processadores, drivers de funcionamento, ou seja, componentes CPUs, SMD, BGA. Então, ou seja, precisarei de técnicas avançadas nível 3. Tá? Um exemplo aqui, né, o famoso U2 do iPhone, né, aquele componente que dá aquela falha clássica dos iPhone 5S, que é o consumo de bateria mesmo com o aparelho desligado, né?
o alto consumo de bateria. Então, é um exemplo clássico aí de uma falha nível 3, tá? Já olhando para o software, os defeitos nível 3 são aqueles defeitos que nós necessitamos de escrita no bootloader. Nós aprenderemos que o software ele é dividido em várias camadas. Sistema operacional, bootloader. O bootloader é responsável pela iniciação básica do aparelho, tá? Claro que nós vamos falar isso profundamente mais para frente. Quando você precisa reparar o bootloader, uma das formas é via JTAG. Esse é um procedimento que a gente chama de nível 3. Já, além disso, né, temos também os procedimentos de nível 4. Falando do hardware, é onde necessita então de uma análise ultra avançada eletrônica, também em laboratórios e técnicas, com ferramentas e técnicas ultra avançadas. Ou seja, nível 4 você vai precisar de ferramentas, conhecimento e técnicas diferenciadas. Primeiro, para você trabalhar com os componentes nível 4, são com tecnologia 0,04 e 0,02 milímetros, são componentes muito pequenos, então você vai precisar de insumos especiais, pasta de solda especial, fluxo de solda especial, pinça especial, microscópio especial, tá? Além disso, você deverá muitas vezes trabalhar problemas que não tem naquele troubleshoot básico do fabricante. Você vai aprender a desenvolver o seu próprio troubleshoot. Então, falhas nível 4 precisam de técnicos nível 4, que precisam de conhecimento nível 4 e ferramentas avançadas para esse diagnóstico. Perfeito? Então, um exemplo aí de falhas nível 4 são falhas que você vai trabalhar, inclusive, com processadores, CPU da baseband, a CPU principal, memórias. Nós falaremos isso aí no decorrer do treinamento. Eu só estou preparando a área para semear, tá? Bom, então, como disse, são ferramentas diferenciadas. Até uma simples pinça para trabalhar nível 4 é diferente. Então, na hora do treinamento, inclusive de software, nós utilizaremos técnicas de hardware nível 4. Por isso que eu já estou alertando aqui. Para você trabalhar nível 4 no software, você também tem que ter conhecimento de hardware nível 4. Para trabalhar nível 3 no software, tem que ter conhecimento de hardware nível 3. Tá? E nível 1, nível 2 de software tem que ter conhecimento de hardware nível 1, nível 2. É claro que no treinamento nós vamos demonstrar essas técnicas, mas é muito importante para o técnico de software ter conhecimento de hardware e para o técnico de hardware ter conhecimento de software, porque senão você fica manco, chega uma hora que você não consegue ir para frente. Parou meu conhecimento aqui, aí não consigo mais, porque eu não conheço hardware. E ao contrário também, fiz tudo que eu podia fazer de hardware, mas agora o software eu não consigo ir para frente, eu não tenho conhecimento. Então por isso que é importante. Bom, então defeitos nível 4 exigem insumos especiais, ferramentas especiais, exemplo aí, forno de raio-x, o raio-x, forno BGA, estação IRDA, microscópios especiais, osciloscópios de 100 MHz, fontes especiais. Tem um exemplo aí do nosso laboratório nível 4, tá? Então tudo deve ser diferenciado. Já olhando para a parte de software, também precisaremos de ferramentas especiais. Ferramentas de escrita direta em memória, NAND, ou seja, olha o nível 4, como é que vem aí uma coisa ligada à outra. Para eu fazer nível 4 de software, eu tenho que remover a memória da placa. Conhecimento nível 4 de hardware para remover a memória da placa, conhecimento nível 4 de software para utilizar essa memória em gravadores de NAND, tá? Então, ferramentas especiais. Temos o exemplo aqui também no hardware, a ZXW, que é uma ferramenta auxiliar aí para o nível 4, para a gente desenvolver o nosso próprio troubleshoot. O SMB, que ajuda a gente a encontrar defeitos numa placa, né, também utilizados em procedimentos nível 4. O SIC, que nos ajuda a encontrar capacitores, componentes em curto numa placa de forma mais fácil, sem ter que remover o componente da placa, tá? E assim por diante. Bom, então nós terminamos aqui a nossa primeira aula, a nossa introdução. A partir de agora nós vamos entrar no sistema operacional Android, falaremos um pouco também do funcionamento da assistência técnica, de como ganhar dinheiro numa assistência técnica, né, a forma correta de se cobrar.
E em breve nós já começaremos também a nossa prática de software, onde primeiro aprenderemos um pouco de conhecimento básico em eletrônica para que a gente possa trabalhar com o hardware também, né? Saber energizar um aparelho, saber reativar uma bateria, né? Saber diagnosticar defeitos básicos de hardware também, um pouco, claro, com o treinamento de software, tá? Mas para quem não tem conhecimento nenhum de smartphone, você terá esse conhecimento também. Para quem já tem, vai ser interessante que nós vamos equilibrar isso aí. Você vai aprender corretamente a usar um multímetro, pelo menos para o básico, usar uma fonte de alimentação da forma correta, reativar uma bateria. Nós também falaremos isso no treinamento. Então, nessa primeira semana, nós englobaremos tudo isso e já começaremos também a praticar um pouco nos aparelhos, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Novamente reforço aí, as aulas são um pouco longas, exigem muito da sua atenção, da sua dedicação. Reserve um tempo para trabalhar, né, pelo menos 2 horas aí diárias, são 6 aulas por semana, tá? Então, de segunda a sábado você tem tarefa, no domingo você está livre para descansar, e serão aí então 6 semanas de muito trabalho em conjunto. Espero levar a vocês o conhecimento necessário para que você aprenda a consertar smartphones de verdade e, aprendendo a consertar de verdade, levando uma melhor qualidade de vida profissional e pessoal para você e para sua família, para quem já tem família, e para sua futura família, para quem ainda não tem a sua própria família. Um abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!